A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, ouvintes. Bom dia, amigos do nosso canal no YouTube. Hoje, uma pequena alteração devido a algumas questões pessoais. A Melissa não vai poder estar conosco. Mas nós estaremos aqui hoje com a presença do Carlos Santana, teólogo, professor de teologia e que mora em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Um tema interessante, bem questionador, né? Que é mitos e verdades em relação à Bíblia. E vamos começar dando um bom dia ao Carlos Santana, que está voltando novamente a Barbacena. Bom dia, Santana. Seja bem-vindo à nossa cidade. Bom dia, Sidney. Bom dia, queridos ouvintes. Como eu costumo dizer, é sempre uma alegria ser recebido por vocês, mineiros. É uma alegria enorme. Eu costumo dizer que eu não tive o merecimento de reencarnar em Minas. Então Deus deu um jeito de me arrastar para cá e eu fico muito feliz. No meu caso também. Então, vamos começar já com uma questão já bem forte. Adão e Eva existiram? Pois é realmente bastante complicado e a resposta é não existiram. Adão, na verdade, na língua hebraica, no original, é a palavra Adã. Adã em hebraico vem da palavra hebraica Adamá. Adamá quer dizer terra fértil, terra vermelha. A terra fértil daquela região era uma terra avermelhada. Então, Adã quer dizer criatura do barro, mas a tradução mais correta para a palavra hebraica Adã é ser humano, o ser humano. E Eva também nunca existiu. A palavra Eva, que é traduzida como Eva, é Rava, no hebraico vidas, a vida em plural. Então, nunca existiram esses personagens Adão e Eva. Existe sim a raça adâmica, a raça humana, e que recebeu Rava, que recebeu vidas, a ideia de ter recebido um propósito, a condição de evoluir, a pluralidade das existências. Essa seria a definição correta de Adão e Eva, conforme está no original. Então, essa história de que Eva ou Adão tenham nascido do barro cai por terra, então, com essa tradução. Na verdade, não tanto, porque o que acontece? Como nós nos propusemos a falar hoje sobre mitos e verdades. Então, existem mitos. Mito é a tentativa, para nós na filosofia, mito é a tentativa racional de explicar aquilo que eu não sei. Então, de alguma forma, o autor da Gênesis, ele quis tentar explicar como funcionou. A química já provou que todos os elementos químicos da tabela periódica que se encontram em nosso corpo, se encontram também na Terra. Então, na verdade, Deus obviamente não fez o homem um bonequinho de barro, como está registrado. Isso por si só seria um mito. Mas que nós somos feitos, o nosso corpo material é feito da mesma matéria do planeta, isso sem a menor dúvida, porque a química já provou isso. Isso é uma prova científica. Todos os elementos da tabela periódica que se encontram em nosso corpo se encontram também na Terra. Tanto que os cientistas falam que nós somos constituídos da poeira do universo. Né? Exatamente. Como Allan Kardec fala dentro da doutrina espírita, é o fluido cósmico universal. Exatamente. Inclusive, existe a teoria de Alexander Oparin e John Haldane, que é acerca da criação da vida, dentro do conceito científico, a base científica. E eles vão dizer exatamente que em certas pressões, certas proporções e certos elementos, a Terra em algum momento estava propícia a gerar vida. E então, Anaxágoras, 500 anos antes de Cristo, fala que a vida teria vindo de fora do próprio planeta, fora da nossa área, do nosso orbe. E tanto Oparin quanto Haldane também defendem a ideia de que a existência da vida teria vindo através de meteoros e meteoritos, trazendo elementos que não seriam naturais da Terra. E nesse exato momento, esse elemento cairia e se somaria aos que já estavam àquela sopa preparada e a vida se iniciaria. É interessante porque as pessoas vão achar que isso contradiz a existência de Deus. Aí eu pergunto a esses indivíduos, ok, quem criou os cometas? Quem criou o universo? Quem preparou a Terra com aqueles elementos, naquela proporção, naquelas temperaturas, naquele exato momento em que aqueles meteoritos ou que aqueles meteoros vieram cair?
Obviamente que o acaso é burro. E, obviamente, se a causa é burra, o efeito também é. Deus é perfeito, causa perfeita, o efeito também é perfeito. Obviamente que Deus causou toda essa sequência de fatos. Só a gente ver uma comparação bem simplista, uma pessoa para fazer um bolo, né? Você tem que colocar as medidas certas dos ingredientes para que aquele bolo ele cresça e tenha o sabor que a pessoa queira colocar, ou a textura. Ou seja, nós já somos co-criadores também, né? Sim. Então imagina Deus que é absolutamente perfeito, as características que ele dá a cada mundo, a cada universo, a sua característica, né? A sua marca pessoal, né? Exatamente. E o interessante também é que exatamente a ideia da perfeição, nós pintamos um Deus, nós falamos de um Deus perfeito, mas agimos no nosso dia a dia como um Deus que falha, um Deus que erra, um Deus que se ira. Se ele tem ira, é porque ele teria sido ferido no seu orgulho. Então Deus é orgulhoso, e não é. Deus é perfeito em tudo que é, em tudo que faz. Então nós falamos isso, que ele é perfeito, mas tratamos no dia a dia como se Deus fosse um ser humano, e não é. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele, não o contrário. Isso é muito interessante. Aí entra em outro mito também, né? Que é a história de Caim e Abel. Como que a gente pode explicar o que é quem foram Caim e quem foram Abel? Pois é, isso aí é interessante porque vai entrar na área da psicologia, da psicanálise, porque Caim e Abel são claramente dois personagens externados. É como que se você... aquele conflito íntimo, interno, do chamado bem e mal, eles estão externados ali em Caim e Abel. Caim é a representação do mal e Abel é a representação do bem. Você vai perceber que o autor está registrando ali a luta íntima, a luta interna, mas só que de maneira numa visão de terceira pessoa, vendo isso de fora. É como se ele tirasse de dentro dele o bem e o mal e colocasse do lado de fora e falasse assim: vamos ver como é que vocês agem, como se eu estivesse vendo de fora. Então você vai perceber que Caim, ele é representando o mal, ele vai ser agressivo, ele vai ser invejoso, como normalmente o mal é. O mal, entendendo obviamente para nós espíritas que o mal não existe, o mal é nada mais que a ausência do bem. Então esta ausência do bem, a qual nós chamamos de mal, ele é invasivo, ele é agressivo, ele é invejoso. E é a nossa parte que ainda entramos em atrito, que ainda lutamos. É o momento em que nós vamos gerar o chamado conflito na psicologia, na psicanálise, e na teologia nós chamamos de pecado. Só muda o nome, a ideia é a mesma. Abel é a representação do bem, até porque a terminação El em hebraico que é ligado à ideia de Deus. Abel é uma criatura de extrema doçura que busca alegrar-se em agradar a Deus. Ele busca agradar a Deus e é feliz nisso. Ele realmente faz por alegria, por prazer. Lhe dá prazer entrar em contato com Deus. E o ápice dessa briga, dessa luta, é onde Caim mata Abel por causa da inveja, porque Deus gosta da oferta que Abel faz e não gosta da oferta que Caim faz. Ao invés de Caim buscar ser melhor para agradar, ele prefere destruir, ele prefere matar o concorrente, matar o bem. Então, é isso que normalmente acontece no nosso dia a dia. Quando nós entramos em conflito, nessa ideia, se eu não aprendo a me aceitar, eu vou continuar me degladiando comigo mesmo. E Paulo de Tarso vai falar isso no decorrer das suas cartas, das suas histórias. Ele vai dizer que combati o bom combate, porque em algum momento ele chegou no equilíbrio. Ele entendeu, ele passou a se aceitar. Ele aceitou que ele é duas partes, que tem o bem ainda nele e a ausência do bem, que nós chamamos de mal. Então ele aceitou que isso existe nele. Porque o grande problema é que nós nós chegamos a comentar ontem naquele estudo, né, sobre o teorema de Hegel. Isso eu ia questionar agora. Isso. O teorema de Hegel, Hegel é um filósofo alemão do final do século XVIII, início do século XIX. Hegel, ele propõe um teorema, e é chamado isso claramente de teorema de Hegel, ou teorema hegeliano. Ele diz que sempre existe uma ideia,
E para toda ideia existe uma ideia completamente oposta, que é, então ele chama de tese, ideia, e a antitese, que na língua portuguesa vira antítese. Então, tese e antítese, sempre existe uma ideia oposta. Ali, Caim e Abel são essas situações. E o autor bíblico está narrando a razão trabalhando esses dois lados. Por quê? Porque eu insisto, o que Hegel propõe? Você tem uma ideia. Por exemplo, você é uma pessoa ainda muito má. No dia a dia, você ainda é muito orgulhoso, tem todas essas características egóicas, ligadas ao ego, que nós não gostamos de ter. Nenhum de nós quer ser assim. Nós só somos. Então, nesse exemplo, Hegel diz o seguinte: você é alguém assim, egoísta, mas você quer ser alguém completamente desprendido, alguém que se dê para o outro também, que veja o outro como um irmão, como um igual. Como Jesus vai propor, amar ao teu próximo como a ti mesmo, nem mais nem menos. Eu quero isso, esse é o meu objetivo, mas eu sou ainda muito egoísta. O que Hegel propõe? Que quando eu ouço essa nova ideia, eu vou tentar correr na direção dela desesperadamente. Só que eu não consigo ficar naquela situação, porque nesse exemplo nosso, o egoísmo ainda me puxa muito. Então eu não consigo ser alguém desprendido. Então é da natureza humana tentar desistir, voltar. Só que quando eu tento voltar do tipo assim, sabe, não pode deixar isso para lá, não é para essa vida, é para a próxima, nessa vida eu não vou conseguir evoluir, né? Isso a gente cansa de ouvir isso. Só que quando eu tento voltar a ser somente quem eu era, vamos dizer assim, eu não consigo mais. Porque a ideia de ser desprendido das coisas em prol do outro me contaminou. De alguma forma me contagiou aquela vontade. Então é o momento em que eu vou entrar no conflito, que a teologia chama de pecado. Eu vou passar a ter raiva do que eu sou, porque eu quero ser outra coisa. E a ideia não é ter raiva de quem eu sou. A ideia é saber aceitar quem eu sou, para que eu possa fazer a mudança gradativa para aquilo que eu desejo, para aquilo que eu quero ser, para o meu objetivo. Então você vê que o próprio Paulo vai trabalhar essa ideia de bem e mal quando ele diz: o bem que quero fazer, esse não consigo. O mal que não quero, esse eu faço. E ali ele está demonstrando a irritação dele com esse convívio, do bem e do mal, do bem e da ausência do bem, que nós chamamos de mal. Estou repetindo isso, gente, porque para ficar claro que para nós espíritas o mal não existe. Ele é só o esvaziamento do bem. Isso com o tempo vai ser preenchido. Nós chamamos de mal esse vazio. Então ali Paulo está demonstrando: olha, eu estou com raiva, porque eu quero fazer o bem e não consigo, eu não quero fazer o mal e faço. Quando ele chega no que Hegel vai chamar, séculos depois de Paulo, de síntese, que é o ponto de equilíbrio, ele vai entender, ele vai aceitar quem ele é, vai abraçar quem ele é, aconchegar, acolher quem ele é, para então ele iniciar uma transformação real, uma mudança real para a ideia oposta do que ele era. Então, Caim e Abel vai mostrar exatamente essa representação do bem e do mal degladiando-se dentro de nós. Essa é a representação, mostrada como que personagens externos, para que nós possamos ter uma ideia de como é agressivo esse vazio dentro de nós que nós chamamos de mal. O bem, ele é companheiro, a nossa parte. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente vai servir a Deus, já ouvi religiosos, que eu convivo com eles, eu sou teólogo, então eu convivo com eles, e a pessoa dizer para mim o seguinte: não, graças a Deus, a obrigação dessa semana eu cumpri. Cara, eu não consigo ver isso como obrigação. Eu tenho prazer em servir a Deus, de verdade. É a minha parte que é boa, é o bem que está em mim. É prazeroso para mim servir a Deus, porque eu cheguei a esse patamar. Se eu cheguei, qualquer um chega, Sidney. Se eu cheguei, sendo eu uma pessoa com um coração tão endurecido como eu sou, qualquer um chega. Então é só você passar a olhar para Deus como aquele que sempre te amou, a criatura que te fez existir porque te amava antes de você existir. É como aquele pai, aquela mãe que sonham em ter um filho que ainda nem foi fecundado e já imagina o rosto da criança, já imagina como a criança, né, como ela vai crescer, se vai ser menino ou menina, que tipo de faculdade que eles imaginam que vai querer, que tipo de roupinha vão comprar, como é que vai ser a festinha de primeiro, de segundo, terceiro ano de aniversário. Então, projeta-se tudo isso, quer dizer, ama uma criatura que ainda nem iniciou o processo de encarne, porque nem houve a fecundação ainda.
Então, quando essa criança vem, já é absurdamente amada. Então, se para nós é possível amarmos alguém antes de existir, obviamente que para Deus também. Então, se nós passarmos a olhar para Deus como uma criatura que nos amou antes mesmo de nós existirmos, não tem como você mais se sentir obrigado a servir a Deus, obrigado a trabalhar para Ele. Você vai sentir prazer, alegria nisso. E é interessante que isso cai por terra também a história do Deus punitivo, né? Sim. Deus vingador. Exatamente. Por quê? Nós temos a ideia de que Deus perdoa. Isso por si só já é um dos maiores erros da humanidade. Acreditar que Deus perdoa. Porque perdoar é esquecer uma ofensa. Algumas pessoas me acham que perdoar é só esquecer. Esquecer o evento. Eu te ofendi um dia e você me perdoou. Que você esqueceu que aquilo aconteceu. Não tem como eu esquecer de verdade. E se eu esquecesse, seria horrível. Porque eu não lembraria da experiência que aquilo me trouxe. De ser ofendido, de me deixar ofender. E para você de ter me ofendido ou vice-versa. Então nós precisamos lembrar da experiência. Nós não precisamos e não devemos mais lembrar da mágoa que aquilo gerou. Da tristeza, da raiva que tenha sido que aquilo gerou. Eu vou lembrar do evento a ponto de você dizer assim, poxa, eu lembro que uma vez eu fiz isso com você, cara, poxa, me desculpa, que isso, eu nem lembrava mais disso. Lembrava, mas aquilo não ficava mais na minha mente constantemente, por quê? Porque não registro mais a tristeza do evento, apenas a experiência. Então, Deus não perdoa, porque Deus sequer se ofende. Então não tem como perdoar. Perdoar é esquecer uma ofensa. Porque se Deus se ofendesse, Sidney, Ele seria como nós, imperfeito. Então nós estaríamos no mato sem cachorro e sem mato. Porque não justifica, né? Não justifica, não tem lógica. O que pune, sim, é a nossa consciência. É a nossa consciência que sem dúvida alguma, muitas das vezes nós provocamos a nossa consciência de tal maneira que ela se torna um carrasco. E ela nem nos julga direito, ela já entra nos punindo. Porque nós nos sentimos culpados. Nós reconhecemos que aquilo que fizemos é um mal, foi algo muito grave. E então nós iniciamos imediatamente uma tentativa, mais uma vez, o conflito lá do Teorema de Hegel. Eu errei, nossa, então eu quero pagar tudo que eu fiz de uma vez. E não vou conseguir, não funciona assim. E aí eu vou entrar naquele conflito, ter raiva de mim, porque eu fiz aquilo com aquela pessoa. E não consigo me desfazer, não consigo apagar aquilo na minha história, e nem na história da pessoa. E é interessante nisso a questão da redenção, né? A gente saber que a gente tem a oportunidade de reparar aquele erro, se não nesse momento, no futuro, né? Isso dá uma esperança, um conforto muito grande, uma expectativa também de ver ferramentas, de aprender coisas novas para poder corrigir da melhor maneira possível, né? É isso aí. Isso é a misericórdia divina. É isso. Então, quando você chega para Deus e diz, meu Senhor, me perdoe, o que Deus ouve me deu uma nova oportunidade. Ele não vai perdoar, porque não tem como perdoar, ele nunca se magoou. Então, quando eu falo, eu vou pedir perdão a Deus, você pode pedir, a palavra que você vai usar não faz a menor diferença. Mas quando você pede perdão, é porque você está arrependido. Você reconheceu um crime, um erro. Então, o que você está dizendo para Deus, de verdade, é, meu Senhor, reconheço que errei. Me dê uma chance de corrigir e de fazer melhor. E ainda assim você vai errar novamente, por várias vezes, até que você passe a aceitar, até que esse vazio do bem comece a ser preenchido. E então sim, aí você vai chegar no patamar lá de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, o seu principal discípulo, falando sobre a sua despedida. Ele está se despedindo de Timóteo. Ele fala que combati o bom combate, guardei a carreira e mantive a fé. Está próximo o momento em que me encontrarei com o justo juiz que me tem reservado a coroa da justiça. Ou seja, o que ele entendeu? Olha, infelizmente eu não tenho como apagar o que eu fiz, então tentei fazer o meu melhor para corrigir aquilo que fiz e promulgar e propagar o Evangelho do Cristo. Então, eu estou com a consciência em paz. Nós estávamos até conversando isso à noite ontem, você lembra? Eu, você e o Gamonal. Consciência em paz é exatamente o que o Gamonal estava comentando lá, que o livro, que a doutrina espírita fala. Consciência em paz não é você acreditar que não tem erros mais, não é isso. É você estar consciente dos seus erros e consciente da sua capacidade de corrigir, não de desfazer. Para desfazer eu teria que voltar no tempo e me impedir de errar. Isso não é possível. Então, me cabe corrigir, aceitar isso, aprender e evoluir.
Este é o grande ponto. Mas a maioria das pessoas acha que basta pedir perdão a Deus que está tudo certo. Não, na verdade, quando você pede perdão, Deus vai te oportunizar uma nova chance ou novas chances para você chegar aonde você deseja, para você chegar à antítese daquilo que você era, sem crise, sem desespero. Então, a nossa mente, em algum momento, chega na síntese, no equilíbrio. E repetindo, é o que Paulo, em algum momento, chegou e disse: olha, eu estou tranquilo agora eu estou em paz. Eu sei que vou ser recebido por alguém que me tem reservado a coroa da justiça. Por quê? Porque eu fui justificado. Justificação na teologia é alguém que, quando Deus olha, vê graça. O que seria isso? Quando Deus olha para um de nós e vê o esforço que nós estamos fazendo para nos melhorar, para vencer o nosso lado ruim, o nosso vazio. Então, quando Deus olha, isso na teologia, tá? É um pensamento teológico. Quando Deus olha para um de nós e fala: poxa, que bacana, que esforço bonito que ele está fazendo, ele está realmente querendo se melhorar mesmo, está indo além das vezes da própria força. Então Deus olha e vê graça naquela pessoa, e ao ver graça, ele torna aquele indivíduo justificado, mas não justo. Porque em Romanos 3,10, Paulo de Tarso diz que não há sequer um justo entre nós. Então, justos nós não somos, mas seremos justificados. Então, Paulo diz que me terá reservado a coroa da justiça. E isso a gente também pode entender pelos próprios apóstolos de Cristo, né? Que eram pessoas comuns, pessoas simples, que erraram, sofreram, amaram, e tiveram a oportunidade, através do convívio com o Mestre, aprender ferramentas novas para lidar com as situações do dia a dia. Tanto que todos deram uma grande guinada, né? Sim. Mesmo Judas, que muitos equivocados, até gostaria que você falasse um pouco sobre Judas, claro, porque tem muita gente que tem uma postura equivocada, uma postura até agressiva a Judas, mas na verdade ele estava tentando fazer o que ele podia também, sim, em louvor a Deus, em louvor ao Mestre, só que de maneira equivocada, né? Como muitas vezes nós agimos em favor de uma religião, de uma determinada seita, exatamente, achando que nós estamos agindo certo. Paulo de Tarso cometeu esse erro. Sim. E depois, quando ele acordou, que viu que não era pela violência, não era pela pressão, não era pela imposição das ideias, que a gente consegue chegar a Deus, né? Aí, se você puder falar um pouquinho sobre Judas, claro, fantástico. O que acontece? Judas ele tinha um problema que a maioria de nós tem. Hoje em dia, então, é muito comum falar sobre isso. Judas era um cara ansioso. Ele era ansioso. Então, quando ele percebe que Jesus é o Messias, ele é chamado, ele aceita o convite, as pessoas pintam Judas como traidor. E traidor foi uma coisa que ele não foi. Ele nunca foi um traidor. Ele se sentiu traidor, mas ele nunca foi traidor. Porque o que acontece? Ele imaginou o seguinte, se você for analisar as atitudes dele antes, durante e depois. Ele imaginou o seguinte: vou entregar o Messias na mão dos homens, e quando isso acontecer, quando eles forem tentar fazer alguma coisa contra ele, Deus vai enviar um exército de anjos e vai dizimar essas pessoas, vai acabar com essas pessoas, com esses agressores, com os romanos. Porque ele sabia que tem um conceito chamado ius puniendi, que só quem pune é o Estado. Então, Jesus foi executado a pedido dos judeus, mas quem fez a execução foram os romanos, porque era o Estado romano, era o Império. Então o juiz tinha direito a culto, liberdade de culto, mas não de execução, não de juízo. Juízo cabia especificamente a Roma. Então, por isso, eles têm que ir até Roma, não a Roma, mas têm que ir até o governador, que é o representante romano, pedir a execução de Jesus. Por quê? E vão ameaçá-lo, porque provavelmente ele até, Pôncio Pilatos lava as mãos, porque ficou com medo de perder o cargo, se ele fosse contra. Porque ele fala: não vejo nesse homem nenhum mal, não vejo crime nesse homem. Então, por que vocês querem matá-lo? E eles simplesmente quiseram. Tudo bem. Aí o que aconteceu? Roma executou Jesus. Então o que ele imaginou? Que Roma iria executar Jesus, porque só Roma podia. E eles eram aprisionados pelos romanos, como todos aqueles povos, os gregos. As pessoas acham que os gregos eram sócios do Império Romano, porque se fala muito de Império Greco-Romano. Não, a Grécia era um povo dominado como qualquer outro. Só que a influência grega era muito grande, por conta até da sabedoria, do comércio, da língua grega, que foi a segunda língua do Império Romano. Então o que ele imaginou? Era um cara inteligente. Ele pensou: vou entregar ele na mão do sumo sacerdote,
vão pedir a execução dele, vão pedir a cabeça dele. Ao pedir isso, vão ter que levar os romanos. Quando os romanos forem meter a mão nele, forem bater, forem agredir, forem matar, Deus vai mandar o exército de anjos e vai dizimar os romanos. E vai libertar todo mundo, vai acabar com Roma. Quando ele entrega Jesus, por causa de uma ansiedade, porque ele queria agilizar o processo. Há uma necessidade de abrir um hiato aí. O profeta Isaías dizia que Jesus seria um pacificador, um príncipe da paz. Mas os judeus passaram a esperar um guerreiro. Os judeus não esperaram o Messias prometido. Passaram a esperar o Messias que eles queriam. Alguém que era vingativo, um vingador, uma criatura vingativa. Eles queriam um vingador, eles queriam um punidor. Mas a profecia é que Jesus seria um pacificador. Então quando ele fala, se bater em tua face, dê a outra. Se mandar andar um trecho, ande dois. Se pedir uma parte da roupa, dê o restante. E as pessoas não queriam aceitar de jeito nenhum, porque eles queriam alguém que libertasse eles do júdice romano. Então ele imaginou, vou entregar Jesus, os romanos vão agredi-lo e Deus vai acabar com os romanos. Quando ele olhou para Jesus e percebeu que Jesus não ia fazer nada disso, que isso não ia acontecer, aí ele entra em desespero, porque ele não queria realmente entregar Jesus. Ele acreditava que ao fazer isso ele só provocaria a guerra que ele precisava, uma guerra divina contra os homens. E então ele vai e pede a libertação de Jesus, ele vai devolver aquelas 30 moedas, e eles dizem para ele que não, agora não, porque o que eles queriam ele já entregou para eles, então podia fazer o que ele quisesse com aquelas moedas. Aí, o que Judas vai fazer? Ele vai se matar pela própria lei que ele jurou defender. Existem só duas formas de execução no juízo, no júdice do povo hebreu. O apedrejamento, que é o mais famoso, e o enforcamento. Então, Judas se mata enforcado, tentando demonstrar que ele se mata pela própria lei que ele havia defendido. Então, ele ali demonstra o seu arrependimento, porque ele estava apenas ansioso. Ele não foi traidor. E algumas pessoas ainda dizem que ele veio com o intuito de trair Jesus. A doutrina espírita diz que ninguém reencarna com objetivo maléfico. Então, obviamente, que essa conversa é o que a gente chama de conversa fiada. Uma conversa sem base, sem nexo. Quer justificar uma coisa que não se justifica. Exatamente. Muito bem, bom dia. Aqui quem vos fala é Paulo Santana. Muito alegria ter você com a gente. E aí, Santana, eu queria te pedir licença para fazer uma pergunta exatamente nessa ideia da literatura espírita, porque a gente sabe da importância da literatura espírita para nós espíritas que pretendemos aprofundar e conhecer mais a doutrina espírita, mas para o público em geral, especialmente aquela pessoa que não tem compromisso com o espiritismo, não se declara espírita, não frequenta a casa espírita, mas gosta de estudar, quer entender aquilo que nós estamos apresentando aqui. E a gente entende que existe a necessidade de nós conhecermos mais a Bíblia, porque a gente ouve falar, a Bíblia é o livro mais conhecido do mundo, disse até que é o livro mais lido, mas a gente pode talvez afirmar, se eu estiver equivocado você me corrige, que é o livro mais lido, mas o menos entendido. Ou seja, a gente lê, mas não entende. E quanto menos a gente aprofundar, menos a gente vai entender. Então, qual é a sua opinião da importância de nós estudarmos mais, e ler é diferente de estudar, né? A gente estudar mais a Bíblia, especialmente, quando eu falo de estudar o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, embora ele tenha muita alegoria, mas a gente precisa de analisar isso, você está trazendo muitos pontos de reflexão, porque quando a gente fala de Caim e Abel, a gente vai logo entender Caim e Abel como dois indivíduos, mas se você entender Caim e Abel, conforme você bem colocou, como sendo, personagens, entre aspas, que habitam dentro de nós, ou seja, são comportamentos da nossa vida no cotidiano, isso se torna muito mais fácil, porque nós pegamos aquilo que é complexo e aplicamos na nossa vida diária. Então, se é uma proposta de nós estudarmos e aprofundar o entendimento bíblico, e quais livros dentro da literatura espírita podem nos auxiliar nesse entendimento da Bíblia. E eu te peço licença, se você me permite, sugerir que você fale a respeito do livro A Caminho da Luz, porque ele vai realmente elucidar muito nesse preâmbulo da ideia da Gênese, né, da formação e daquilo que você já falou um pouco. Muito obrigado pela sua participação. O que acontece? Vamos lá. Com relação ao Caminho da Luz, o próprio Emmanuel fala da criação da Gênese bíblica ali, quando ele diz que há aproximadamente 10 mil anos
houve um expatriamento, se eu não me engano, o terceiro expatriamento do Sistema Solar Capella, que vem um grupamento para a Terra. E se você analisar a Gênese bíblica de uma maneira racional, você vai perceber claramente que Emmanuel está falando a verdade, porque o registro da Gênese bíblica é de alguém que já passou por mundos muito mais evoluídos intelectualmente. Porque o registro que eles têm do lamento, da tristeza de ter sido expulso do paraíso, porque onde eles estavam era um paraíso, era um lugar maravilhoso, tecnologia avançadíssima. Você vê que a punição da mulher é parir com dor. Então ela paria antes, só que não era com dor. Porque a punição é parir com dor, não é parir. Senão seria, vai parir e com dor. Não, parirás com dor. Então ela paria antes. O que ele quer dizer? Que a mulher dava luz antes, mas sem dor. Provavelmente a lembrança de um local onde a tecnologia havia avançado ao ponto da mulher não sentir mais as dores do parto, nem mesmo as contrações chamadas Braxton-Hicks, que são as falsas contrações durante o período da gravidez. Então, ele está narrando ali o lamento de ter sido tirado de um lugar mais elevado e lançado a um lugar trevoso, onde o conhecimento é treva. Ali vai haver também o registro da raiva dele próprio, o ranger de dentes, e o choro da saudade. Nós vamos ver isso lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus fala no verso 30, que o mau servo terá pés e mãos atados, será lançado a um lugar onde haverá choro, trevas e ranger de dentes. Jesus está falando que isso vai acontecer aqui, que alguns serão expatriados daqui, como já ocorreu lá na Gênesis, alguém que foi expatriado de Capela para cá. E nós estamos próximos disso daí? Eu acredito, agora que fique claro para todos que estão me ouvindo, é a minha opinião pessoal minha. Nesse momento é a primeira vez que eu vou dar a minha opinião pessoal aqui. Eu acredito que nós estamos na última. Eu acredito que a próxima, se nós reencarnarmos aqui, é porque nós passamos pelo período. Nós conseguimos, vamos dizer assim, ter nota moral suficiente para ficar. E se você me permite, até de volta que respalda isso que você está falando, ele fala assim, muitos de nós estamos tendo a última oportunidade. Isso. Eu acredito, eu acredito de verdade, Paulo. É a minha crença pessoal. Não vou afirmar para você que porque não tem como saber. Eu não tenho como saber o plano de Deus. Nós estudamos Deus, mas através da obra dele. Não tem como eu saber o projeto de Deus. Jesus sabe, ele é o governante do planeta. E ele está em sintonia com Deus. Ele não é Deus, obviamente não é, mas ele está em sintonia com Deus. Mas ele despacha direto com ele. Ele está em sintonia com Deus. Então Jesus sabe os planos daqui. Nós não. Então eu acredito que nós estamos na última. Que a próxima, se nós reencarnarmos aqui, eu acho que nós não vamos nem chorar, nós vamos rir quando nascer. Porque conseguimos passar. Porque assim como ocorreu. E é até interessante observar isso, porque quando você então se a gente passar, pronto, vai ser só mil maravilhas, não vai haver mais sofrimento. Não, sem chance. Regeneração, o bem é superior, mas o mal ainda existe. Isso é muito nítido, é muito claro. E o sofrimento como consequência do mal que existiu. Exatamente. E até porque é o que a gente estava comentando, é uma questão de consciência. Quando a minha consciência, quando eu acordo para que aquela atitude tenha sido incorreta, perante aquilo que eu defendi, que é a lei divina, eu vou naturalmente me cobrar e aí entra o pagamento dessa dívida. E aí entra uma coisa que talvez seria bem explicativo isso daí, a palavra mágica, resignação, ou seja, a partir daí entra a resignação. Exatamente. A passar a aceitar. Desculpa te interromper. Não, de forma alguma. Não foi. O que acontece? O Emmanuel também fala no Caminho da Luz, uma das frases que eu acho mais lindas, que ele diz assim, há clarões no Antigo Testamento que nos iluminam até hoje. Mas é necessário que as pessoas busquem a língua e a cultura do povo hebreu, que sejam iniciados na cultura e na língua do povo hebreu para trazer esses clarões, a explicação desses clarões. Então Emmanuel está falando isso exatamente, por exemplo, lá, vamos pegar um exemplo prático, rápido. Moisés fala que aquele que me for infiel pagará até a 3ª e 4ª geração. O que me for fiel, eu abençoarei até a 1000ª geração. Então, aí as pessoas tentam contornar, dizer que não, ele não falou até, ele falou na. Mentira, ele falou até. Em hebraico está até e é isso. O problema é que lá em Ezequiel capítulo 18, e por isso Ezequiel quase não entra para o cânon da Bíblia, quase não entra para a Bíblia, porque foi questionado exatamente por causa do capítulo 18. Ezequiel diz no capítulo 18, veio a mim a palavra do Senhor Yahvé, porque as pessoas falam que Deus é Jeová, não existe som de J em hebraico. Então veio a mim a palavra do Senhor Yahvé e me disse que
jamais repetirão nas terras de Israel o provérbio que os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos ficaram enodoados. Claramente que Ezequiel está dizendo que Deus, nós sabemos que Deus nunca falou direto conosco, mas veio algum representante do próprio Deus falar ao profeta que Deus estaria descontente, que Deus não fica com raiva, mas que isso está errado, porque não é obra divina, não é lei divina isso. Isso é um provérbio, isso é uma coisa humana. Os pais comem uvas verdes e o dente dos filhos ficam enodoados. Quer dizer, o filho paga pelo erro do pai. Isso não existe perante a lei divina. E então no capítulo 18, ele vai descrever a responsabilidade pessoal. Ele vai dizer que ainda que o pai seja injusto, coma nos montes. Comer nos montes é levar oferenda a deuses pagãos. Comer nos montes, aquele que me for injusto, se o seu filho for-me fiel, não comer nos montes, esse eu justificarei. Então ele está dizendo, cada um vai pagar pelo seu crime, ninguém paga pelo do outro. E então, por isso, contradizer o argumento mosaico, quase Ezequiel não entra no cânon da Bíblia, na passagem dos concílios, onde o cânon ainda não havia sido fechado. Então você vê que há uma contradição ali, muito clara. E que realmente, na interpretação, conhecendo a cultura do povo, entendendo, o Emmanuel está certo. Ezequiel traz um clarão para nós, ao dizer que nós somos legatários de nós mesmos. Nós somos responsáveis pelas nossas próprias falhas. E Paulo vai confirmar esse conceito de Ezequiel em Gálatas capítulo 6, verso 7, quando ele diz: o Senhor não se permite escarnecer. Quer dizer, Deus não se deixa fazer de bobo. Pois tudo aquilo que plantardes, certamente ceifarás. Ou seja, você pode plantar o que você quiser, mas você vai colher obrigatoriamente o que você plantou. Escolha a colheita é livre, mas a sementeira é livre, mas a colheita é escolha bem na hora de plantar, porque você vai colher absurda e absolutamente aquilo que você plantou. Isso é muito importante, principalmente nesses dias tumultuados que nós temos vivido. Todos nós temos liberdade, livre-arbítrio. Sim. E a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode lançar no solo o que a gente quiser, a discórdia ou a harmonia, mas mais adiante tem o resultado. E o resultado não tem como fugir. Inevitável. Ótimo. É o que costuma se dizer na Jornada nas Estrelas, na série da qual sou fã. Tem um povo chamado Borges, e quando eles vão dominar um outro povo, eles dizem o seguinte: resistir é inútil. Né? Então, quer dizer, não adianta, você pode até espernear, mas você vai colher o que você plantou. Além do livro A Gênese, de Allan Kardec, que ajuda a elucidar muita parte da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, e o livro A Caminho da Luz, tem alguma outra obra que você poderia sugerir? Tem sim, do professor Severino Celestino da Silva, que analisando as traduções bíblicas, e nesse caso específico que você me perguntou, um livro chamado Bereshit, que é o nome verdadeiro do livro de Gênesis. A palavra Bereshit em hebraico quer dizer em princípio. Esse livro do professor Severino, a Gênese Bíblica, ele traduz a Gênese Bíblica toda ela traduzida. E traduzido do original hebraico, com seus resquícios ainda em aramaico. Mas ele tem autoridade para isso? Ele tem autoridade para isso, porque ele conhece. E ele estudou junto a um rabino, uma pessoa espetacular, um grande mestre rabino. E ele tem sim. Inclusive, se eu não estou enganado, nesse A Gênese Bíblica, o prefácio é do rabino que o ajuda. Eu não tenho certeza, se eu não estou enganado, o prefácio desse livro, do Bereshit, da Gênese Bíblica do professor Severino, o prefácio é do rabino. E esse rabino é um rabino que vai cair também na situação que você me perguntou agora há pouco. É um rabino que acredita na Kabbalah. É um cabalista. E a Kabbalah, ela propõe o processo reencarnatório. A Kabbalah defende e propõe a reencarnação como prova da justiça divina. Ótimo. E o Divaldo até tem a oportunidade de dizer que se o nosso amigo Severino Celestino resolvesse não fazer mais nada com o Espiritismo, ele já estaria livre, porque com essas publicações dele, ele já deu a contribuição dele para o movimento espírita. Bom, tem uma questão aqui muito importante que um ouvinte nos passa, que é a Glória lá do bairro São José. Ela pede para você explicar um pouco a respeito da passagem que nós devemos perdoar 7 vezes. 70 vezes 7 vezes. 70 vezes. 70 vezes 7 vezes. Que dá 490. Aí as pessoas fazem exatamente esse cálculo matemático. Então tem que perdoar 70 vezes. Aí alguns falam assim, hoje, quer dizer, todo dia. Na verdade, é até bacana essa representação numérica, mas ela é incongruente, ela é errada, ela é incorreta. Por quê? Existe um conceito chamado gematria. A gematria é a codificação
do texto bíblico, feito pelos rabinos. E essa codificação faz parte da Kabbalah. A Kabbalah, ela é a mística e a ciência da religião judaica. Então as pessoas até falam Kabbalah. Não é Kabbalah, é Kabbalah. A Kabbalah tem uma subciência interna dela chamada gematria, que é a codificação do texto bíblico. Ali terão números chaves, que são representações muito importantes para eles. A própria ideia, por exemplo, eram quantas tribos em Israel? 12. Quantos apóstolos Jesus uniu? 12. O que Jesus está querendo dizer com isso? Por que 12? Por que não 10? Por que não 15? Por que não 20? Tem uma razão. Tem. O 12 porque ele quis dizer que ao redor dele as 12 tribos se reuniriam. Ele estava ali para mais uma vez reunificar o conceito judaico da ideia do Deus único, que é real, que é o Deus verdadeiro. O número 7 é o número da perfeição. E é engraçado você ver que é uma questão cultural. Para nós no Brasil, 7 é o número da mentira. Não sei se você se lembra disso. 7 é conta de mentiroso. Não, 7 para a gematria é o número da perfeição. É o número de Deus. 70 é o tempo de Deus, que é o presente, constantemente presente, sempre presente. Há 1000 anos é presente, daqui a 1000 anos é presente. Porque Deus vive num tempo chamado Aionios, um tempo que não existe passado e futuro. Sempre é o presente. Então, por que não há contagem de tempo para Deus? Então, na verdade, a ideia, nesse caso, é eternidade. Então, perdoar eternamente de maneira perfeita. É essa que é a ideia do 70 vezes 7. E tem um sentido, eu não tenho, vamos dizer assim, profundidade nisso, mas tem sentido a ideia do Antigo Testamento de que seria perdoado até a 7ª geração, e por isso o conceito de 7 vezes? Não, que na verdade o perdão é até a 1000ª geração. Ah, sim. É a 1000ª. Ali, esse 1000 também... Ou seja, até a 1000ª geração, então é até você chegar à perfeição. Isso, exatamente. A ideia é essa, é de um período... Ou seja, perdoa até você se livrar do erro. Isso aí, exatamente. Que coisa interessante, né? Muito bem. Sidney, mais alguma questão? O Sidney está olhando uma questão ali. Adão e Eva. Qual é a questão, Sidney? O Sidney que está com o roteiro e me passou a bola aqui, eu não estava fora do roteiro. Né? Tranquilo. A questão do fruto, né? Da maçã e Eva. Pois é, isso é muito engraçado, porque é engraçado mesmo. Por quê? Porque nós temos um conceito na filosofia chamado mito, que eu falei agora há pouco. Mito é a tentativa racional de explicar o que eu não sei. Então, quando eu não sei explicar uma coisa, eu tento racionalizar o máximo possível. Então, existem alguns mitos famosos. A ideia do Sol e da Lua serem deuses e se odiarem. Por quê? Porque eles estavam no alto influenciando a nossa vida e não são influenciados por nós. Então, parecem ser deuses. Para a época, era um bom argumento. Por que acreditavam que eles se odiavam? Porque, ora era um, ora outro. E quando eles se encontravam, dava uma briga tão violenta que gerava trevas no céu e na terra. Porque eles disputavam poder. Tudo isso mitológico. O conhecimento mostra que isso é mito porque derruba. Mostra que o movimento elíptico desses astros, em algum momento, faz um sombrear o outro. E isso é só o eclipse. Não tem nada de briga de deuses. E descobriu-se que eles não são deuses. Hoje nós sabemos que não. A ciência provou. Então, a história da maçã com Eva é o que nós chamamos de mito incabível. De fofoca. Por quê? Porque a palavra maçã não aparece em nenhum lugar da Bíblia. A palavra maçã não aparece na Bíblia. Parece fruto proibido. Na verdade, aparece dizendo que ela comeu fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí foi visto como fruto proibido. Alguém aí me pergunta às vezes assim, mas por que maçã? Provavelmente alguém odiava maçã, mas também existe um argumento, que existe uma língua antiga, que a palavra maçã se assemelha à sua sonoridade à palavra morte nessa língua. E assim como existe, por exemplo, também um número, se eu não me engano, é o número 8 ou o número 11, alguma coisa, eu não me lembro. Agora tem um número em chinês que a pronúncia dele se assemelha também à morte. E eles evitam esse número a todo custo. Exatamente por quê? Porque lembra essa ideia. Então alguém falou maçã. Aí eu brinco, quem me conhece, eu costumo dizer que para mim deveria ser o Giló, porque o Giló não é obra de Deus, não. O Giló não deve ter sido Deus que fez, não, porque Deus não faria um negócio horrível. As mulheres falam que é barata. A barata foi um erro eu acho que o barato foi Deus fazendo para tentar usar essa criatura para comer o Giló, mas nem ela gostou do Giló. Eu suponho. É claro que é uma brincadeira, Deus criou tudo que existe. Claro. Né, e tudo tem. Tudo tem fundamento, tudo tem base para existir, ainda que eu não compreenda, tem função. Certo. Mas não, ela comeu. Ali é o momento de despertar da consciência. Ali é a representação da consciência desperta. Ótimo. E aí... Não tem nada de fruto, não tem nada disso.
Tanto que a abertura, a proibição de comer aquele fruto é porque é uma representação de que, para esses expatriados do Sistema Solar Capella, quando tiveram consciência do mal que haviam feito, aí sim, eles foram expatriados, eles foram retirados. Então seria algo proibido. É uma representação para eles da consciência do mal que havia sido feito. Por isso eles estariam ali em sofrimento agora, num planeta onde... E eles não tinham consciência disso, que eram de outro planeta. Eles apenas carregavam neles o que nós chamamos de melancolia. Melancolia para nós espíritas e até para a psicologia e psicanálise também. É saudade de um tempo, de um lugar e de pessoas que eu não conheço, não sei de onde é. Eu sinto saudade de um lugar, saudade de um tempo e de um lugar que eu não sei quando nem onde. E sinto saudade de pessoas que eu não sei quem é. Então é uma saudade que eu não consigo entender. Nostalgia. Que é diferente da depressão, totalmente diferente. São coisas totalmente à parte. São situações à parte. São psicopatias diferentes. Então esses indivíduos estavam claramente em melancolia. Por isso a tristeza. Eles sentiam falta de um lugar, de um tempo e de pessoas que eles não tinham ideia de quem eram. Você se refere à raça adâmica. A raça adâmica, né? Porque você já muito bem explicou, os personagens propriamente dito é mitológico. Né? E traz um simbolismo para a gente entender todo esse contexto. Muito belo as suas explicações. A gente lamenta porque o tempo lá urge, cravou, o tempo corre. Exatamente. E a gente lamenta porque poderíamos ficar aqui, mas que agora surgiram muitas questões, né? O Cid estava aguardando ali para ele, mas agora ele compartilhou com a gente aqui. E muitas questões existem, mas a gente não tem mais tempo para que elas possam ser feitas. E a gente vê o quanto que o tempo poderia ser realmente mais aproveitado. A gente gostaria que você retornasse a Barbacena pelo menos uma vez por mês. Mas a gente sabe que isso não é viável. Mas pelo menos uma vez por ano... Até porque daria overdose. E as pessoas iam ficar enjoadas de mim. Uma vez por ano, 2 vezes por ano dá. Ótimo. Uma vez por mês as pessoas iam enjoar de mim rápido. Então já fica aí formalizado no ar o convite, né, para que você esteja com a gente. Você esteve aqui com a gente o ano passado, sim, foi muito produtivo e você retorna então. E para a gente uma gratidão enorme por você se prestar a isso. Né? A gratidão é minha. Exatamente, é um ano. A gratidão é minha, Paulo. Muito obrigado. Queria que você fizesse suas considerações finais e a gente vai seguir com o encontro com você e hoje nós teremos já outras atividades. Okay. Bom, eu queria dizer, baseado ainda na última pergunta que você me fez, que a necessidade de estudar e ler e estudar é diferente. Ler, nós lemos jornais e revistas. Estudar é quando você lê com reflexão. Então, como todo livro, a Bíblia é passível de interpretação. Allan Kardec, na questão 59 do Livro dos Espíritos, diz que a Bíblia não contém erros, que ela é mal interpretada. Eu costumo dizer que mal e porcamente interpretada. E isso gera todos esses atritos. A palavra religião vem do latim religare, e ao invés de religar, tem separado as pessoas. Exatamente por ignorância, por achar que a minha religião é melhor que a sua, que eu sou melhor que você, que a minha profissão é mais importante que a sua, que a minha idade é melhor que a sua. Nós temos que aprender apenas a crescer, a evoluir por nós mesmos. E é necessário estudar muito. A doutrina espírita é a doutrina consoladora que a Bíblia propõe através de Jesus no capítulo 14 de João. Ela é o Consolador prometido, eu afirmo isso categoricamente. A doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. É ela que é, não tem outra. Ótimo. A gente agradece as suas palavras e nossa gratidão, né, a você. E eu gostaria de pedir licença aqui nos poucos... Aliás, o tempo já passou, mas a gente já vai encerrando. E eu gostaria de pedir licença para todos aqueles que nos ouvem, só para ler uma mensagem aqui muito bonita de Humberto de Campos, diante, Santana, desses acontecimentos tumultuados que envolvem a nossa política e a nossa sociedade. Humberto de Campos nos clama a uma reflexão. E ele nos diz assim: brasileiros, ensarrilhemos para sempre as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzimos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Nos dias de provação, como nas horas
de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, muita paz e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.